Olá, galera do 7º ano, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula nós vamos estudar as atividades econômicas da região Centro-Oeste. Antes, nós estudamos as características naturais da região Centro-Oeste, há 2 semanas, né? Porque semana passada a gente fez uma grande revisão. Mas nessa semana a gente continua, então, com a região Centro-Oeste, estudando as atividades econômicas e como é que circula a questão das atividades do setor primário, secundário e terciário das 4 unidades federativas que compõem o Centro-Oeste. Lembrando, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Certo, gente? Então, as atividades econômicas da região Centro-Oeste está relacionado com todas as regiões do Brasil, com o setor terciário bastante desenvolvido. Certo? Mas o que se destaca mesmo no Centro-Oeste são as atividades agropecuárias, né? É muito forte. Já a indústria, ela tem uma pequena participação. Ela vem se desenvolvendo, porém ainda tem uma participação muito pequena, ainda é um setor bem modesto. Já a gente vai ver com mais detalhes. Observando aqui esse gráfico, a gente observa que o Distrito Federal tem a maior participação, né? Ela é a menor unidade da federação, mas tem a maior participação no PIB regional, né, do Centro-Oeste, seguido pelo Goiás, depois pelo Mato Grosso e pelo Mato Grosso do Sul. Aspectos históricos e demográficos, então, é a menor população absoluta entre as 5 regiões do Brasil. O Centro-Oeste apresenta a menor população absoluta, com forte presença da população indígena, né, e descendentes de indígena, e também uma grande miscigenação, porque muitos povos migraram para a região. Quando a região ali começou a se desenvolver economicamente, a expansão das fronteiras agrícolas, muitos migrantes aqui do Brasil, do sul e sudeste do Brasil, migraram para lá, então, em busca de novas oportunidades, né? Então, houve uma grande miscigenação de raças na região. A descoberta do ouro, gente, foi muito importante para que pessoas fossem também formando pequenas vilas e que deram origem a importantes cidades da região. Outra situação que atraiu muitas pessoas para lá também, como eu grifei aqui, ó, vocês podem inclusive ir marcando no livro de vocês aí, na hora de resolver os exercícios e também para agregar mais conhecimento para vocês. Então, olha só, a questão da construção de Brasília foi algo que atraiu muita gente para a região, certo? Brasília, como a gente já falou na outra aula sobre o Centro-Oeste, foi uma região escolhida especificamente para ser a capital nacional. Então, não era uma cidade que foi reformulada nem nada disso, não tinha nada, né, de urbano, nem de atividades econômicas naquela região. Eles pegaram ali aquela área e construíram do zero a cidade de Brasília, certo? Com o objetivo específico de se tornar a capital nacional, e ali uma forma bem estratégica, né? Porque era bem no centro de todas as unidades da Federação do Brasil, então é bem ali no centro do Brasil, e também por uma questão de defesa, né? Estratégia ali, porque até chegar a Brasília, capital nacional, passa por outras unidades da federação, tanto aéreo quanto terrestre, então é uma questão de defesa nacional também. E então a gente observa aqui nesse gráfico o quanto a capital, olha só, na década de entre 50 e 60, quando começou a construção de Brasília, a partir do momento que Brasília ficou pronto, olha, na década de 60, observem como a população, olha, que vinha aumentando lentamente, de repente deu um boom demográfico na região Centro-Oeste, o fato, né, da gente, aqui ó, década de 60, então quando Brasília ficou pronta. A questão da agropecuária, como eu disse, extremamente importante para o setor, tá? A plantios agrícolas e também a criação de gado. A gente tem o Mato Grosso aí como maior produtor, né, de gado da região. Então, as áreas agricultáveis da região foram expandindo sobre o que antes era o cerrado. Então, o que gera isso? Também a gente tem que pensar pela questão ambiental. Desenvolveu economicamente o segmento? Beleza, mas também teve uma questão muito
tensa aí de desmatamento, de queimadas, né? A questão da degradação do ambiente ali, do bioma, do cerrado, né? Outro grande problema da questão agrária é a concentração fundiária. Uma pequeníssima minoria donos de grandes fazendas, de grandes latifúndios, né, monocultores, enquanto boa parte da população rural não tem terras para plantar. Acabam, então, se tornando funcionários desses grandes latifundiários. E aí, evita, né, diminui a possibilidade de um crescimento econômico, de um desenvolvimento da região e também melhoria na qualidade de vida da população rural. Então, isso aqui é um grande problema que a gente encontra na região. E se a gente for estudar bem a fundo essa questão da concentração fundiária, dos problemas agrários, a gente entra aí também numa questão de disputa de terra entre a população indígena, garimpeiros, madeireiros e também os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros. Então, há também uma questão aí de grandes disputas pela posse de terra. Bons índices de produtividade agropecuária, né? A região, como eu já havia dito, se destaca nesse segmento. O Mato Grosso, detentor do maior rebanho bovino do Brasil, certo? Já no Mato Grosso do Sul, principalmente na porção sul do Mato Grosso do Sul, tem ali a questão do solo, já próximo ali à região do Trópico de Capricórnio, então já tem um solo muito parecido aí com a nossa região aqui do Paraná, né, da região sul. Então, aquele solo vermelho, com certeza, aí é um grande aliado ao sucesso da produção agrícola, tá? Outra questão aqui do Pantanal, a atividade que predomina na região pantaneira é a pecuária extensiva. Já o Goiás se destaca, olha, na produção de tomate, certo? Dentre outras produções também, algodão, feijão, batata, né, soja, mas a produção de tomate se destaca porque eles são os maiores produtores de tomate do Brasil, certo? E é exportado, inclusive, até para outros países. A questão do extrativismo, então o extrativismo mineral e vegetal são extremamente importantes. Então, no Mato Grosso do Sul e Goiás, é o segundo, tanto o Mato Grosso do Sul quanto o Goiás, é o segundo produtor nacional de nióbio e o maior produtor de níquel. Então, são dois minerais aí extremamente importantes para a nossa economia, certo? E o extrativismo vegetal ocorre ligado à questão da extração de madeira, também da produção de borracha, né? Que seria essa borracha? As seringueiras, né? E também do poaia. Olha só outra questão aqui. A produção do carvão vegetal é feita em fornos, nos quais a madeira é torrada. Além das questões ambientais, tal prática gera um grave problema social, que seria o trabalho infantil e o trabalho escravo. Então, nessas carvoarias, o trabalho, a força de trabalho é extremamente explorada. Trabalha numa carga horária grande, sem um controle de uma legislação trabalhista e com salários extremamente baixos. Então, a população que trabalha nessas carvoarias, muitas vezes pode ser configurado como um trabalho escravo aí do século XXI, porque eles trabalham, ficam dependentes dessa atividade e ganham baixíssimos salários que não tem como ter uma vida digna. Além da questão do trabalho infantil, muitas crianças trabalhando nessas carvoarias, né, em vez de estarem estudando, brincando e aprendendo, né? A questão da indústria, a atividade industrial, como eu falei para vocês, ela não tem uma grande participação, ela ainda é muito modesta no cenário nacional, mas vem crescendo, principalmente a indústria ligada ao agronegócio, né? A agroindústria. O que seria essa agroindústria? É a indústria que faz aquele primeiro manuseio ali da atividade dos produtos agrícolas, né? Da atividade agropecuária. Então, eles fazem aquele primeiro trato ali com a matéria-prima, né? Então, o agronegócio, ele é muito forte. Então, a indústria, nesse segmento, né, na agroindústria, vem aí crescendo, impulsionando a indústria de máquinas, implementos agrícolas, fornece matéria-prima para a indústria alimentícia, né? Daí aqui a gente vê, ó, a participação dos setores industriais. Então, no Mato Grosso,
37% em relação à construção, envolve, né, bastante mão de obra, contratação de pessoas, a construção das indústrias, 30% do setor de alimentos, serviço de indústria e utilidade pública, 3% a indústria química, derivados de petróleo e biocombustível. Então, olha quantos segmentos se desenvolvem junto com o setor industrial, né? Não é a indústria em si. O fato de construir e produzir, fabricar produtos, né? Mesmo porque a indústria está diretamente ligada com a agropecuária, como a gente disse anteriormente, como, né, eu disse para vocês anteriormente. Então, olha só, construção, serviço de utilidade pública, bebidas, alimentos, minerais não metálicos. No Goiás, construção, alimento, serviços industriais de utilidade pública, derivado de petróleo, biocombustível e indústria química. Aqui também as participações, né, na construção, alimento, né, enfim, máquinas e equipamentos. Então, a gente vê que o setor industrial ele desenvolve vários outros segmentos, né, que estão diretamente ligados ao setor industrial. A agroindústria e o meio ambiente. Então, a agropecuária, como já dito, é muito importante, envolve setores transporte, armazenamento, comércio, além da produção de máquinas, equipamentos e produtos alimentícios. Então, é uma gama muito grande de setores que se desenvolvem junto com o setor industrial, né? Direta e indiretamente. O aumento das áreas cultiváveis e a expansão agrícola gerou aí problemas ambientais, principalmente relacionados ao desmatamento, às queimadas, a perda da biodiversidade da região também foi bastante afetada, né, do cerrado. Incentivar técnicas agropecuárias que conciliem o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental. O que seria isso? O desenvolvimento sustentável. É possível aliar, né, fazer paralelamente ao desenvolvimento econômico, que não tem como parar, né? É ilusão achar que a gente vai voltar lá para o tempo das cavernas, né? E não tem jeito. Então, a gente tem que continuar desenvolvendo economicamente. Porém, aliar ao desenvolvimento econômico a preservação ambiental, garantindo que os recursos naturais estejam disponíveis para gerações futuras, para que essas gerações futuras possam usufruir e se beneficiar dos mesmos recursos que nós agora, que a nossa geração agora, né? Outra questão importante no Centro-Oeste é o turismo ecológico e cultural. Pense os lugares maravilhosos que tem para a gente conhecer, super interessante para a gente conhecer no Centro-Oeste. Então, nós temos lá a Chapada dos Veadeiros, no Goiás, nós temos a Chapada Diamantina, uma paisagem maravilhosa de altos planaltos, também temos lá a Chapada dos Guimarães, na região, no estado, né, na unidade da Federação do Mato Grosso. Nós temos a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, Pirinópolis, com uma história muito legal do período colonial lá no Goiás. Tem a região pantaneira, Poconé, Corumbá, Miranda, né? Então, aquele Pantanal maravilhoso para a gente conhecer, o Rio Paraguai. Então, assim, gente, tem lugares maravilhosos que vale a pena. Se um dia aí tiver a oportunidade, dá uma pesquisadinha no Google, vocês vão encontrar lugares super interessantes para conhecer. Né? Aqui é a cidade, ó, praça histórica remanescente no período colonial no município de Corumbá, de Goiás, tá? Tem Corumbá no Mato Grosso do Sul, que é a região pantaneira, e aqui no caso é Corumbá de Goiás, que fica no estado do Goiás, né? Então, olha só, uma praça do período colonial. Quem gosta de história, isso é bem interessante. Aqui tem festas, né? Por exemplo, as cavalhadas, que é super importante para a região, atrai muita gente, desenvolve bastante economia local. Então, olha, é um dos maiores espetáculos de festa e reúne o maior público de todos os eventos que compõem ali a região Centro-Oeste. Então, eles encenam lutas de Carlos Magno e os 12 pares da França para libertar a Península Ibérica do domínio sarraceno. E as cores, né, que são utilizadas é típica, é o vermelho dourado para os mouros e o azul e o prateado para os cristãos. Né? Daí eles encenam a luta, tem toda uma preparação e desenvolve muita economia local.
Aí também tem essa outra celebração aqui, o Quarupi, que é uma festa indígena no Alto do Xingu, reúne várias tribos e etnias indígenas, então eles compartilham ali momentos de interação, danças, muito simbolismo, né, da população indígena do Brasil. Tem a luta, que chama Ruca-Ruca, né? Eles encenam ali, na verdade eles, né, realizam a luta, então atrai muitos turistas, né? Olha só, visitantes, turistas, celebridades, políticos prestigiam o evento e também ajuda a desenvolver ali a região local, né? A economia da região local. É isso aí, galera. Daqui a pouquinho a gente faz aí a resolução dos exercícios e até a próxima. Espero de verdade ter contribuído aí para o seu conhecimento. Tchau!